Olá, seja bem-vindo. Aqui eu te conto aquelas histórias de um mundo que a gente vive e muitas vezes, ora bolas, não quer ver, não quer enxergar, não quer admitir. Aqui vou trazer histórias que abordam temas que a gente pode chamar de paranormais, misteriosos, sobrenaturais, fenômenos inexplicáveis, mitos, lendas, crenças e muito mais coisas que existem entre o céu e a terra. Aproveite sem moderação e ajude nosso projeto. Deixe um gostei, inscreva-se, compartilhe, comente. Nosso projeto agradece qualquer tipo de afago. Bom, eu vou continuar contando minhas histórias das estradas desse Brasil, na época que trabalhava na Polícia Rodoviária Federal. Então, te conto mais uma. Vem comigo! Todos os motoristas têm conhecimento que nas rodovias é preciso ter muito mais atenção e muito mais cuidado. Seguir as regras de trânsito e não se distrair, principalmente com smartphone ou conversas com os passageiros, aquelas conversas tipo DR ou algo assim, que leve a um certo estresse. Esses conselhos são chover no molhado. E as regras não escritas da estrada, você já pensou nisso? Muitas vezes as medidas de segurança recomendadas pelo homem podem ser meio que inúteis. Afinal, os fenômenos paranormais não obedecem às leis do homem ou de nosso mundo, digamos, palpável. Eu trarei hoje alguns exemplos de imponderáveis. Acontecimentos imponderáveis. E eu vou focar numa estrada onde eu trabalhei um certo tempo. Foram alguns anos, foi um tempo não muito longo, mas que deu para ver bastante coisa. É a BR-290 entre Porto Alegre e Osório, no Rio Grande do Sul, a denominada Freeway. Antes de trabalhar na PRF, eu havia trabalhado no DNER, na seção de engenharia rodoviária. Lá fiquei sabendo que durante a fase do projeto da estrada ocorreram muitos fenômenos inexplicáveis e bizarros. E eles se estenderam para a fase da construção, com os mesmos fenômenos estranhos ocorrendo nas proximidades do canteiro de obras. Sinceramente, apesar de fazer muitos anos que não trafego mais por aquela rodovia, tenho a certeza que eles estão lá até hoje. As estranhezas. Um engenheiro daquela época que trabalhou naquele projeto me contou que a ideia original era fazer uma grande ponte sobre a Lagoa dos Barros, nas proximidades da localidade de Agaza, em Santo Antônio da Patrulha. Quando o trabalho de recolher dados e fazer as pesquisas, o engenheiro que, na época que eu estava no DENIT, era meu chefe, na época ouviu de ribeirinhos que ali havia um povoado. E um dia ele simplesmente afundou e apareceu a lagoa no lugar. Disseram mais que em dias de seca e tranquilidades, entenda-se assim, pode-se avistar a torre da igreja no meio da lagoa. Ele também contou que ouviu falar que não haveria um solo, só barro, e que a lagoa possuía conexão por baixo da terra com o mar. Segundo o engenheiro, realmente descobriram que o fundo da lagoa era muito lamacento e que era um fundo instável e que não daria sustentação aos pilares da ponte. Por isso, a rodovia tangencia a lagoa. Durante as obras da BR, diversas histórias sobrenaturais foram contadas pelos seus trabalhadores.
Bom, não importa o local, desde a saída de Porto Alegre até a chegada em Osório, os trabalhadores diziam que coisas aconteciam, coisas inexplicáveis, mas não tão diversificadas e assustadoras como quando as obras estavam sendo realizadas entre os atuais quilômetros 18 e 8, no trecho ao lado da Lagoa dos Barros, ali na localidade de Agaza, em Santo Antônio da Patrulha. Bom, podemos falar dos escravos acorrentados caminhando em fila, índios que apareciam curiosos, olhavam e desapareciam no ar, assim, espectros que voavam a baixa altura, sibilando. Já na PRF, quando fui escalado para aquela estrada, nem lembrava mais das histórias contadas pelo engenheiro do DNR, o DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Naquela época, a época que eu trabalhei lá, era DNR. Mais tarde ele foi extinto e surgiu o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que basicamente faz um serviço similar. No primeiro dia de trabalho, que eu estava lá no posto do pedágio, no quilômetro 20 da BR-290, saí em Ronda com o PRF das antigas, um antigão, um senhor evangélico, já de idade avançada, entrando no que eles chamavam de expulsória. Naquela madrugada, estávamos em direção a Osório, e ali pelo quilômetro 14 avistei várias figuras disformes no acostamento. Ele dirigindo me disse: "Não dá bola, não é nada." Eu não entendi e perguntei: "O senhor não vai parar? Eles parecem estar precisando de ajuda, estão acenando." O PRF antigão passou reto e disse que não era nada, que na volta ele parava lá do outro lado. Eu fiquei pensando que seria um mês longo ao lado daquele profissional. Um profissional que não parou para as pessoas pedindo ajuda na beira da estrada no meio da madrugada. Fiquei de cara amarrada, fiquei pensando: meu Deus, onde eu vim amarrar meu burro? Para quem não conhece, a Freeway é uma estrada com um declive e vegetação separando as duas vias. São duas pistas, na época, com duas faixas. Na volta, já no sentido Osório-Porto Alegre, já na pista mais ao lado do morro, uma pista Porto Alegre-Osório, é ao lado da lagoa. A outra fica para o lado do morro. O antigão para a viatura do outro lado das criaturas, e me mostra e pergunta: "Tu ainda acha que são pessoas pedindo socorro?" Eu fiquei assim, e não soube o que responder. Aí ele disse: "Viu? Não é deste mundo." Ele me explicou que desde a abertura da rodovia, esse ponto sempre apresentou esse tipo de manifestação. As sombras fantasmagóricas ficam na pista Porto Alegre-Osório e assustam os motoristas e os forçam a sair bruscamente da estrada. A maioria dos motoristas não diz o que aconteceu. Falam que um veículo o apertou ou que dormiram. "O tal carro-gelo e o apertão de olhos?" comentei. O colega foi mais longe e comentou que aquela região ribeirinha da lagoa era complicada na parte da madrugada. Havia a noiva é um caso à parte, eu falo à parte, num outro episódio.
Haviam os escravos, as sombras, os índios, os andarilhos desencarnados que caminhavam pela rodovia e havia muito mais coisas. Era só prestar atenção, se desarmar e se libertar de certas correntes que nos ligam à nossa materialidade, à nossa vida real. Ele foi claro, não precisa surtar, é só acostumar e não dar bola e muito menos parar por lá. Mas o senhor é evangélico, como lida com isso? Perguntei. Eu só não acredito, respondeu. O que me deixou pensando nessa dualidade de ideias. Os anos se passaram e acabei conhecendo cada um deles. Aqueles que o PRF antigão enumerou e até aqueles que o engenheiro do DNR havia comentado. O que mais gostava era a noiva, e eu vou falar dela em outro episódio. Quando dava a coincidência de vê-la entre um deslocamento e outro, eu já tomava uma postura defensiva, diminuía a velocidade só para vê-la passar à frente da viatura, claro, e ela não sentar no banco do passageiro. Depois seguia meu rumo. Para as sombras fantasmagóricas, eu descobri que elas não ficavam só ali, elas andavam por vários lugares. E um Pai Nosso ajudava bastante. Os escravos era problema da Polícia Rodoviária Estadual. Tem um trecho de alguns metros que a BR-290 está ao lado da RS-030. Os escravos são só visíveis e ouvidos do lado de lá. Ou seja, na RS-30. Eles caminham por ela, acorrentados e cantando. Então, alguém na BR que está passando e desatento nem os vê. O lobisomem, eu já vi uma vez e contei uma história em outro episódio. Os fantasmas de andarilhos eram difíceis. Hoje estavam aqui, depois estavam ali adiante e de repente não estavam mais. Esses sempre pegavam carona e normalmente geravam problemas dentro dos veículos, principalmente com atritos entre os seus ocupantes. Lembro de um caso de uma mulher com os 2 filhos indo para a praia e ela para a viatura da PRF e pede para que nós conversássemos com os filhos dela. Porque ela não tinha mais condições de dirigir. Eles tinham deixado a motorista extremamente nervosa. Nesse dia, eu estava com um colega que era espírita. Eu acabei levando a mulher e ele levou os filhos. Os filhos da mulher no carro dela até a entrada da RS-30, já é ali naquela chamada freewayzinha que vai para a cidade de Tramandaí. Quando o colega volta para a viatura, ele me diz: nossa, aquele carro tinha um espírito malévolo lá dentro. Eu conversei com os meninos, mas o problema não estava ali, era um espírito. Um espírito desses que andam pelas estradas. Eu rezei bastante e acho que ele foi embora. Aquilo ficou na minha cabeça. Mas nem só de lado ruim existia. Havia coisas inexplicáveis. Por exemplo, havia um que tinha um interesse interessante.
eu nunca o vi, eu só o ouvia. Eu costumava chamá-lo de camarada. Era uma voz que vinha e dizia: ei, guarda, vai dar um acidente. É um caminhão Mercedes-Benz azul e o motorista vai embora. Não adianta fazer nada. Ele vai embora. O senhor tem meia hora para se aprontar. Ou então vinha e falava: ei, guarda, vai dar um acidente daqueles. É um carrinho com 4. 3 vão ficar. Um vai embora, a menina, ela vai se afogar. O motorista vai dormir e errar a ponte do Arroio Viadinho e vai cair lá dentro. E ela não vai resistir. Era tudo assim. Muitos detalhes, coisas pequenas. Eu não poderia saber disso, nem pretendia. Lembra que eu falei do caso da mãe e dos filhos e do colega que era espírita? Ele dizia: o camarada erra por meia hora, ou mais ou menos. São coisas estranhas que acontecem nas rodovias do Brasil. Como diz um colega que conheci lá em Sergipe, que costumava enfrentar esse tipo de energia, ele dizia: são veias abertas para as energias negativas e o mal transitar. Bom, espero que tenha gostado da história dessa semana. Se vivenciou alguma história e acha que pode divulgar, conte pra gente. Nosso e-mail está na descrição do vídeo. Lembrando que cada situação exterior é única, cada intenção interior também é única. A vida se tece pelos encontros permanentes desses dois, em cada aqui e agora. Um dentro que deseja ou rejeita, e um fora que oferece ou resiste. A questão é permitir o diálogo contínuo. A questão é a dialética, pois tanto o dentro como o fora são complementares, tipo yin e yang. Os adereços em torno disso são simples efeitos ilusórios e artificiais de nossa própria finitude. Assim seja. Valeu pela simpatia, valeu pela companhia de chegar até aqui, até o final. Tudo de bom e de bem. Até semana que vem.